Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, dos mais importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, tanto no player do Facebook quanto pelo canal do YouTube, também na página inicial do bocnews.com com as imagens do programa e também no canal de áudio. Se você estiver com poucos dados no seu aparelho celular, estiver andando para lá e para cá, não quiser ver o programa com imagens, não quiser prestigiar minha beleza, você pode ouvir no modo podcast, no modo rádio, tá certo? Muito bem. No programa desta segunda-feira, após algumas horas de sono, após a alegria que o skate nos trouxe, né, nestas últimas horas na Olimpíada, a gente refletiu um pouquinho, né, sobre o que aconteceu na partida do Santos contra o Atlético Goianiense. E se tem alguém esperando que eu vá mudar a minha opinião depois do vídeo de ontem no canal 10, esqueça, pode tirar o cavalinho da chuva. Eu até reassisti o que eu falei, para ver se eu realmente tinha passado da medida de alguma forma, porque teve uns emocionados que resolveram me cornetar pelo tom da minha fala. Não sei se são chegados há pouco tempo no Canal 10, se conhecem meu trabalho há pouco tempo, porque desde que eu escrevia no Super Santos eu me comporto do mesmo jeito. Eu faço a crítica pontual, não persigo ninguém, mas tem hora que não dá para aceitar, porque ninguém tem sangue de barata. Não dá para aceitar o Santos jogar de novo, esmagando o adversário e tendo duas finalizações corretas na partida, num jogo de Campeonato Brasileiro, um planejamento que exige uma vitória num jogo como esse, porque você tem que recuperar esses pontos fora contra outros adversários também. Então é inaceitável, estou dizendo com toda a calma, já que alguns querem que eu fale de uma forma mais tranquila, eu repito, é inaceitável perder para o Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Mais um jogo em que o Santos só finaliza duas vezes de forma correta, contra o Palmeiras foi da mesma forma. Então, reassisti o vídeo, elevei o tom mesmo, porque eu não sou personagem, eu não faço personagem, eu sou o Pablo do Qual é a Música, sabe? Que eu termino o jogo pé da vida, cuspindo marimbondo, e aí depois eu faço assim, me transformo num monge, no alto da montanha, como se fosse um Gandhi, para analisar os porquês do Santos ter tido 75% de posse de bola, 20 e tantos chutes no gol e ter perdido. Sabe, de vez em quando, eu também não sou perfeito, eu erro, eu acerto, tem os dias que eu acho que eu faço vídeos melhores do que outros, mas em relação ao deste domingo, repito, não retiro uma palavra do que eu disse. A atuação do Santos foi inaceitável contra o Atlético Goianiense. A crítica ela é geral, para técnicos, jogadores, o todo. E eu me vejo no direito de falar para o técnico do Santos, porque talvez eu tenha sido o único que defendeu a contratação do Fernando Diniz. Quando o Ariel Holan saiu e o Marcelo Fernandes ficou naquele vai não vai. Eu falei dois nomes, Dorival e Fernando Diniz. Eu tomo porrada por causa disso desde que ele assumiu o Santos. Se vocês entrarem nos comentários do Canal 10 ou aqui mesmo no BocNews, vocês vão ver a quantidade de gente que reclama do Diniz, que tem que mandar embora, não sei o quê. Eu não acho que tem que mandar embora. Até porque acho que com outro técnico o Santos não teria o padrão de jogo que tem. Mas precisa dar um passo além. Além do padrão de jogo, tem que finalizar melhor. Tem que fazer gol, porque a defesa joga exposta, ela via de regra vai tomar um. Mas não pode criar quase 30 chances e não fazer nenhum. Então assim, repito, me vejo no direito porque acho que o trabalho do Diniz é para médio e longo prazo, desde que ele tenha oportunidade de melhorar essa equipe. Mas os jogadores também precisam se ajudar. Muitos dos problemas do Santos vão além do dedo do treinador. É também iniciativa, concentração, capacidade de decisão de alguns jogadores, e são bons jogadores. O elenco do Santos é um bom elenco.
né? Os jogadores do Santos têm condições de jogar em várias equipes do futebol brasileiro. Não estamos falando aqui de super craques, não chega nem perto dos times de 2010, de 2002, até de 2015 e 2016. Né? O Santos não tem Gabigol e Ricardo Oliveira nesse time, com todo respeito. Né? Mas é um time que tem boas condições, pode apresentar um pouco mais. Só que não adianta só ficar produzindo e não ganhar jogo. Porque o Campeonato Brasileiro exige uma certa regularidade. E a regularidade do Santos hoje é ganha uma, empata algumas, perde outras. Tem que emendar, às vezes 2, 3, 4 vitórias seguidas, né? Para dar uma tranquilizada. Então é isso. Estou absolutamente tranquilo em relação à minha postura. Não vou mudar porque os outros querem, porque se eu fosse fazer o que cada um pensa, eu não faria o que eu penso. Então é isso. Tá dado o recado, né? Amanhã é um novo dia. Estaremos firmes e fortes na torcida para que o Santos pegue a Juazeirense e passe o carro na Juazeirense. Também, se não passar, é o fim da picada. Que ganhe da Chapecoense, que classifique depois contra a Juazeirense, que dê um baile no Corinthians. Aí, ó, a gente bate palma, né? Análise positiva. Agora, se der vexame, vai ouvir. Vai ouvir. E quem quiser defender, defenda. Agora, contestar, querer me censurar, dizer o que eu tenho que dizer, não. Comigo não, vocês podem tentar com outros, comigo não. Eu vou continuar falando o que eu bem entender, no tom que eu quiser, sempre assim, tá certo? Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta segunda-feira comigo, está com esta camisa florida, ele está parecendo o Magnum, lembra do Magnum? Tem gente que não lembra do Magnum, aquela série do Tom Selleck. O Fábio Lázaro, jornalista do Lance, nosso companheiro do Esporte por Esporte, e também o Leandro Maia, jovem jornalista conosco aqui também no programa de hoje. Deixa eu começar com o Leandro. Você ficou bravo ontem com o jogo, Leandro? Ou você é daqueles que é um elevado espiritualmente? Que tem os elevados aí, né? Tem os caras que, olha, o Gandhi na Índia, o Dalai Lama lá no Tibete e o sujeito aqui em Santos, que olha, eu vou te contar, eu ainda não atingi esse nível de espiritualidade. Bom dia, Leandro. Bom dia, Alex, bom dia a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Não tem como, né? É muita finalização ali, cada finalização errada era uma dorzinha ali no coração, uma raiva que subia, mas o Santos vem enfrentando esse mesmo problema que é nítido quando enfrenta esses times mais fechados em casa. Não é a primeira vez que acontece, é a primeira derrota contra o Atlético Goianiense, mas sofreu isso contra o Sport, sofreu isso contra o Juventude, e é uma questão que o time tem que melhorar. Como você falou, Fernando Diniz melhorou o time, a gente vê um esquema tático em campo, a gente vê melhora em vários jogadores, mas segue tendo esse problema da finalização. E sem acertar o gol, não tem como ganhar. O básico do futebol é você fazer o gol. Então, você não tem como ter um time que finaliza 29 vezes e acerta 2 bolas. Então, tem que ver se isso é uma questão apenas da finalização que está sendo errada, se é uma questão da jogada que não está sendo bem feita para que o jogador possa finalizar numa melhor condição, porque também o Santos fez muitos cruzamentos também, brigando bola no alto, lembrando que os 2 centroavantes que o Santos tem hoje, Caio Jorge e o Marcos Leonardo, não são jogadores altos, não são centroavantes altos, eles não têm nem 1,80. Então não adianta o Santos ficar cruzando, por exemplo, ontem cruzou mais de 20 bolas na área. Então até pode sair 56. De cabeça, mas... Então, sim, 56. Então não adianta ficar cruzando bola para os 2, porque até eventualmente eles podem fazer um gol de cabeça. Mas não, via de regra isso não vai acontecer. Aí era melhor ter o Bruno Marques no time, né, que tá lá na equipe de baixo, que é um cara alto. Então, a questão da finalização não é só, às vezes, o chute, né, no gol que está sendo errado, mas também a questão das jogadas que estão sendo feitas. Eu acredito que o Diniz tem toda a capacidade de melhorar isso. Os jogadores têm capacidade, que já mostraram que podem jogar melhor, mas tem esse detalhe aí que tem sido uma pedra no sapato do Santos, que é enfrentar esses times mais fechados aí e não conseguir acertar o gol. Então é uma coisa aí que o Diniz tem que trabalhar para os próximos jogos. Muito bem. Leandro Maia, com o seu primeiro destaque, só lembrando que o Marinho está suspenso contra a Chapecoense, né? Ele joga contra a Juazeirense, mas é até melhor que ele cumpra contra a Chapecoense do que contra o Corinthians, né? Que é o outro jogo na sequência do Brasileiro. Fábio Lázaro, tudo bem? O Felipe Rey está aprontando uma sacanagem aí para você. Olha só,
Olha aí. Ó o Magno, você tem um carro desse, Fábio Lázaro? Não, né? Acho Não, que ainda não, né? queria chegar ao ponto de um carro desse aí, principalmente agora nessa sobe e desce serra, era bom. Pior que ele pegou a foto certa, né? Porque eu tô meio tortinho aqui hoje no meu AP improvisado aqui em São Paulo ainda, né? Porque eu tô me organizando aqui na Terra da Garoa, ele pegou a foto certa. Mas, Alex, Ô acho que Fábio, não dá bom pra dia. você. Antes de mais nada, deixa eu te cumprimentar. Um bom dia para você. Você que é um cara equilibrado. Você é um desses que está um passo Sempre. além rumo à espiritualidade. Você, Fábio Lázaro. Por favor, traga uma palavra de paz neste momento para o torcedor do Santos sobre o jogo de ontem. Eu acho que a melhor palavra de paz para o torcedor do Santos que quer ter paz é não assistir, pelo menos esses jogos contra equipes menores, né? A impressão sua que eu tenho essa espiritualidade toda. A gente tem que analisar friamente em relação à partida para tentar trazer uma leitura do jogo, e a leitura do jogo que o Santos não tem criatividade para quando enfrenta equipes pequenas. Né? Faltam 10, a gente fala sobre faltar um centroavante, faltar um lateral esquerdo, agora tem Felipe Jonathan Moraes, faltar um zagueiro com a saída do Luan Pérez, mas eu acho que o que é mais gritante nesse time do Santos hoje é a falta de um camisa 10, é a falta de um articulador. Querem jogar essa responsabilidade toda no Carlos Sanches, esquecendo que ele não é esse jogador, esquecendo que ele não faz exatamente essa função de ser o camisa 10. Né? Ele é um jogador que joga um pouco mais atrás, é um jogador que não é o criativo de ser o cara que vai enfiar a última bola. O Santos precisa desse jogador para enfiar a última bola e quebrar essas linhas quando joga com um time mais retrancado. Porque ontem foi exatamente a impressão que dá para o Santos não tem esse jogador, vamos cruzar a bola para a área, sem saber o porquê ou para quem está cruzando a bola na área. Chegou um momento que o Matson era o centroavante do Santos, porque era um jogador de estatura um pouco maior em relação aos demais. Então, fica essa impressão do Santos, que o Santos precisa urgentemente de um articulador, daquele chamado quebra-linhas, né, que é o cara que vai colocar a última bola, que vai dar aquele passe refinado. O Santos conseguiu entrar na área do Atlético trocando passes uma vez no jogo inteiro, e foi um lance que o Caio Jorge se enrolou todo na hora da finalização e acabou finalizando em cima do marcador. É claro que tem essa questão gritante das finalizações, mas para que as finalizações elas venham cada vez ser mais certas, precisa do cara que articule essas jogadas. Então, mas o Santos, porque aí tem o Fernando Diniz pode dizer, como ele falou no jogo contra o Fluminense, se não me engano, que o Santos conseguiu criar um número excessivo de finalizações. Mas quanto mais você cria, mais chances você tem de converter essas oportunidades em gols. Ontem, as oportunidades claras que o Santos criou eram oportunidades que não tinham criação, eram chutes de fora da área, jogadas individuais, no caso, foi o chute do Marinho na trave, uma jogada criada, e o resto aquele excesso de cruzamento, aquele excesso de bumba meu boi para dentro da área do Atlético Goianiense. Então o Santos teve 74% de posse de bola, finalizou mais que 20 vezes, cruzou mais de 56 vezes, não merecia ter perdido? Merecia ter perdido sim, porque não foi efetivo. Se fosse um time que criasse chances e perdesse essas chances criadas, a gente até questionaria a questão da finalização, mas a gente jogaria assim, olha, o Santos criou, então não merecia ter perdido. Faltou pontaria, mas não merecia ter perdido. Mas o Santos, ontem, ele pouco criou de forma efetiva. Todas as chances que o Santos criou ontem, a maioria, por exemplo, 80, 90% das chances criadas pelo Santos ontem foram chances altamente desesperadas e atabalhoadas. Pois é, se o goleiro do Atlético Goianiense tivesse tido a atuação que o João Paulo teve na quinta-feira, você fala, porra, o cara pegou 9 bolas indefensáveis. Você fala, paciência, né? O time fez certinho. Mas não, foram 2 bolas na trave, teve a do Felipe Jonathan, teve esse lance aí que o Fábio se referiu, que o Caio Jorge se embananou todo com a bola, e teve um monte de chute desconexo, cabeçada que passou de lado e coisa e tal. Assim, é inexplicável, nem o Diniz sabe explicar. Se você assiste a coletiva, ele não sabe explicar também. Assim, sim, Fábio. Só para ilustrar em números isso, o total aqui, eu estou com o SofaScore aberto, o total de finalizações foram 29, eu conto 18, né, porque eu costumo não contar aquelas bloqueadas, enquanto o Atlético Goianiense finalizou 5. Mas a gente olhar as grandes chances, foi 4-3 para o Atlético Goianiense. Ou seja, o Santos finalizou 18 vezes contra 5, né, e grandes chances foi 4-3 para o Atlético.
Teve a bola em que o rapaz do Atlético limpou o zagueiro do Santos e colocou, beliscou na trave, e a do Arthur Gomes que o João Paulo defendeu. Ou seja, se o aproveitamento dos caras tivesse sido um pouquinho melhor, o jogo podia ter terminado 3-0 para o Atlético Goianiense. E agora? Né? Então, assim, a crítica, isso que eu tenho que ir para o primeiro intervalo, mas assim, o que o torcedor muitas vezes não entende é que eu acho assim, a crítica pela crítica, ou a crítica perseguitória, ela é um problema. Por exemplo, lá nos comentários do canal, já tinha gente falando do Rueda, que o Rueda era péssimo. Ora, meu Deus do céu, o Rueda é péssimo? Bom era quem? O Pérez? O Modesto, o Odílio, esses eram bons? Ou será que... Eu acho que eu vou até perguntar pro cara, quem é bom para você? Dependendo da resposta que ele der, eu já sei do que se trata esse tipo de comentário. Então, assim, é a completa desconexão com a realidade criticar o presidente do Santos hoje, né? Não faz o menor sentido. O Diniz merece críticas, eventualmente merece. A principal delas era por manter o Pará no time. Só que ele trocou, tardiamente, mas trocou. Está jogando o Madison. Ele não troca o time o tempo todo. A torcida reclamava disso, então está jogando um time titular. O Sanches está em campo, esse é o melhor que ele pode escalar. Né? Ah, mas o Ângelo não tem chance. Ah, mas fulano de tal, o Palha precisa jogar. As coisas vão se acertando. O técnico também não pode trocar o time, as peças, de acordo com o bel prazer do torcedor e nem da imprensa. Eu entendo isso. Só que a gente está falando de um problema recorrente. Não foi contra o Atlético Goianiense, foi contra o Juventude, foi contra o Fluminense fora de casa, foi contra o América fora de casa. Um time que se sobrepõe ao adversário, cria e não transforma isso em vitória. Então é um erro repetido. É um problema que está se repetindo e que aparentemente não tem solução no curto prazo. Alguma coisa precisa ser encontrada. Antes era o Pirani que era o problema. Agora está o Sanches no time, né? Aí daqui a pouco, mas olha, tem que colocar o Zanocelo no lugar do Camacho. Se o time continuar não ganhando, aí tem que tirar o Kaique e botar mais não sei quem. Não adianta. O problema do Santos ele é de entendimento do todo. O time precisa melhorar. Precisa treina a finalização? Óbvio que treina. É impossível o time não treinar a finalização. Só que, não sei, alguma coisa está mal parada que precisa ser melhor explicada do que simplesmente dizer assim, a pergunta é fácil, a resposta é difícil, não sei o que dizer. Então, assim, o problema são a qualidade dos jogadores, porque outros times fazem gol. Outros times que têm nível técnico igual ou inferior ao do Santos. Não é todo mundo que tem, com todo respeito, um centroavante como o Caio Jorge, um atacante como o Marinho, um meia como o Carlos Sanches. Não é todo time que tem jogador assim, né? E o Santos não consegue transformar isso em vitória. Bom, deixa eu ir para o intervalo rapidinho, depois a gente vai passar os lances e vamos discorrer mais em cima desse momento aí, até porque, já que eu falei do Caio Jorge, a novela continua, direito de nascer ou direito de ir embora. Caio Jorge, vai para onde, meu filho? Será que vai deixar o Santos na mão? Vamos para o intervalo, Felipe Rei, voltamos em 1 minuto e 40, até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 39
3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13997441819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. De volta com o Esporte em Destaque. Bom, temos aí os piores momentos no fundo. Põe aí, o Felipe Rey, vamos lá. Vamos começar a ver os lances aí, o Leandro. Primeiro chute do Jean Mota, né? Opa, aí é o lance do pênalti. Muita gente questiona o João Paulo pela forma como ele saiu. Eu acho que ele escorregou. Eu tive a impressão que ele foi sair ali no cara e ele escorregou, não sei. Aí o rapaz bateu bem o pênalti, o Zé Roberto, que aliás jogou aqui na base do Santos, né? E aí o Leandro, a percepção que eu tive foi a seguinte: o Santos começou a acelerar mais o jogo, esse lance do Madison e tal, e os outros que a gente vai assistir, e pro Atlético Goianiense virou final de Copa do Mundo. Os caras lutaram bravamente e o Santos não teve competência, né, Leandro? Não, é o que a gente vem falando, né? Ficou faltando aí alguma variação de jogada para o Santos fazer o gol. A questão da finalização é um ponto só, é o final da jogada, né? Mas tem toda aquela construção e o Atlético Goianiense fez a parte dele, já estava ganhando de 1-0, defendeu muito bem, os jogadores já estavam extenuados já no final do jogo, já correndo de um lado para o outro, quase fizeram 2 gols aí no contra-ataque. Fizeram a partida deles e ganharam a partida. O problema mesmo foi o Santos não ter variação nas jogadas. Virou um time de chute de fora da área e cruzamento na área. Então ficou sem variação. Para a defesa do Atlético Goianiense facilitou, porque eram cruzamentos um pouco aleatórios ali para jogadores que não são tão altos. Eles foram tirando a bola e foram para o contra-ataque. Não acho que o João Paulo falhou, ali é uma questão de jogo, ele foi na bola, parece mesmo que deu uma escorregada, é um lance de jogo, e ele ainda acabou salvando o Santos depois. Isso aí é um trabalho que o Diniz vai ter que ter, não acredito que seja só uma questão tática, né? Mas talvez tenha que ter outras variações de esquema de jogo. A gente vê aí muito ele usar esse esquema aí do 4-3-3, mas às vezes vai para o desespero, né? No final do jogo o Santos estava com 6 atacantes. O Jean Mota estava de quarto zagueiro no final do jogo. Então. Isso pode parecer, vamos botar atacante, mas não é assim, né? Não é assim que funciona. Senão assim o time entraria com 11 atacantes e ganharia a partida. Então também talvez estudar alguma variação aí para jogos desse tipo, porque em outros jogos que o adversário enfrenta o Santos de igual para igual, o Santos até consegue vitórias, até consegue jogar bem. Talvez estudar uma variação aí para esse tipo de jogo com um time que vem mais fechado. Ô Fábio, até enquanto os lances rodam mais uma vez aí, eu citei que o Marinho não pega a Chapecoense fora, né? Eu já estou imaginando o seguinte cenário: a manutenção do esquema com o Marcos Guilherme ou o Lucas Braga, que gostam prioritariamente de jogar pelo lado esquerdo, um jogando lá pelo lado direito. E ele não vai pôr o Ângelo no time. Ele não vai botar o Ângelo no time. Será que não era um bom momento até, já que o Santos tem essa questão de sofrer defensivamente, de não testar isso que o Leandro falou agora? Um time diferente, Camacho, Jean Mota, Jean Mota, o Pirani e o Sanches, um meio de campo com 4, e aí você deixa o Marcos Guilherme flutuando em torno do Caio Jorge. Não sei, o Diniz ele não é muito afeto a esse tipo de coisa, mas sei lá, a gente queria ver o time jogar um pouco diferente, ainda mais que é uma partida fora contra um time que está desesperado, está em último lugar. Não sei, ele não fala muito sobre isso, também não se pode mais assistir treino, né? Você não vê, a variação tática do Santos ela é sempre no momento do desespero. Aí enche o time de atacante, tira zagueiro e coisa e tal. Você não tem isso construído desde o começo. Não sei se você conhece bem o Diniz a ponto de dizer que não é a cara dele fazer isso, ô Fábio? Não é a cara dele. Eu já acompanhei o trabalho do Diniz já há algum tempo, já não é muito a cara dele de mudar assim, ideias de jogo. E o que a gente fala sobre variação tática no Santos no segundo tempo é mais uma variação de desespero, né? Porque ontem, por exemplo, quando
ele tira o Luiz Felipe para colocar tirou o Luiz Felipe e colocou no intervalo, não foi o Lucas Braga. O Lucas Braga. Lucas Braga. Eu, na hora, curioso, eu estava na transmissão ali, estava com o meu companheiro Frank Fortes, que tinha feito o jogo anterior, né, do São Paulo, e eu falei assim, cara, eu tô quero entender o que ele vai fazer. Porque que ele vai puxar o Camacho para a zaga, e começou o jogo, quem estava de quarto zagueiro era o João Mota. O João Mota, desde o início do segundo tempo, ele estava jogando como quarto zagueiro, ele saía, quando o Santos tinha a bola, ficava só o Kaique na defesa, só o Kaique de zagueiro, os dois laterais avançando e recompondo, nem dois loucos, né, indo e voltando, e o Santos abusando, e aí quando o Atlético saía jogando, quem dava 2 passos atrás fazia a zaga pela esquerda era o Jean Mota. Era uma coisa extremamente desesperada, era uma coisa extremamente... Você vê que não foi trabalhado isso em treino, foi uma coisa assim, vão e ataquem, porque a gente precisa fazer o primeiro gol cedo para tentar virar o jogo, e aí o tempo vai passando e o time não faz o primeiro gol, então pelo menos sai com empate, perder aqui vai ser feio, e o Santos não tinha padrão algum. Eu digo isso já recorrentemente no Esporte por Esporte, eu reitero aqui, eu gostaria muito de ver, entendo que o Santos hoje é um time que seria muito interessante jogando com uma linha de 3 zagueiros. Porque virou modinha, porque o Crespo tem feito no São Paulo, porque o Abel Ferreira fez no Palmeiras, mas não é por isso. É por entender como o Santos hoje, as peças que o Santos tem. O Santos tem 2 laterais que apoiam muito bem, que é o Matos e o Felipe Jonathan. O Santos ou não deve ter mais o Alisson, né, mas eu gostaria de ver uma linha de 3 com o Alisson entre os 3 zagueiros, uma linha de 3 bem posicionada, não aquela linha de 3 onde o zagueiro centralizado ele é um zagueiro que tem mais qualidade de passe. Não, uma linha de 3 que defende bem, com os meio-campistas, os primeiros meio-campistas, que tem uma qualidade melhor de saída de jogo. Aí não precisa colocar um primeiro volante mais preso, porque você vai estar com 3 zagueiros. Então um Camacho que sabe sair jogando, você corroborava com os 2 laterais, o Felipe Jonathan e o Matos, que eles não são tão bons defensivamente. Você dava uma criação central, já que o time não tem uma criação central muito grande, não tem esse atacador, você consegue puxar uma linha de 4 atacantes, com o Lucas Braga, com o Marcos Guilherme, Caio Jorge e Marinho, ou você tirar um desses e colocar o Carlos Sanches um pouco mais à frente, embora eu ache que o Carlos Sanches renda jogando um pouco mais por trás. Enfim, eu acho que o Santos precisa de variação, e eu gostaria muito de ver o Santos jogando com 3 zagueiros. Muito bem, olha, o Fábio Lázaro está concorrido, hein? Toca o celular, toca o telefone, o povo já está atrás de Fábio Lázaro. Se bobear, o empresário ali do Caio Jorge mandando mensagem para ele. Uma dessas hein? Pois é, tocou o telefone 2 vezes aqui, tocou o telefone daqui, tocou o telefone do celular, enfim. O senhor está concorrido. Olha, eu tenho que... O Diniz está aí, ô Felipe Rei? Não? Só um segundo, então, deixa eu só registrar aqui algumas mensagens. Lá no Twitter, o Efigênio Filho diz aqui, bom dia, Lorde, o Longini está no Santos. Está no Santos? Acho que está ainda, está esperando terminar o contrato dele. Se está, por que não é utilizado? Com o Diniz foi no Audax, o Pirani ainda é muito verde. Ô Efigênio, desculpa, você é meu amigo e tal, virtual, nós não temos o prazer de nos conhecermos, né? Qualquer hora dessas, quando a vida melhorar, você dá um pulo aqui em Santos, ali no Canal 2, a gente toma uma água de coco. Mas não dá, né? Longini, não tem como, né? Ele está treinando aí, já foi observado pelo Olan, foi observado pelo Marcelo Fernandes. Você tirar a chance do moleque que está subindo para pôr o Longini, e o Longini não foi solução dos problemas do Santos nem antes, não vai ser agora, né? Enfim. No Facebook, o Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Esquema de jogo manjado, jogadores com cadeira cativa e jogando com o nome. Cabelo colorido, eis a receita do fracasso. Cadê o Mazuco para entrar no circuito e cobrar? Não sei se esse é o papel do Mazuco não, viu, o Cacheta, mas enfim. O Homero Machado, bom dia, Alex e convidados. Bom dia a todos, obrigado, Homero. O Edson Luiz Antônio, fala, grande Alex, eu temia pelo jogo de ontem justamente pelo que você falou no vídeo. E eu nem me estresso mais, porque estamos em um ano de reconstrução interna e no campo. O que espera é o time se manter na Série A do Brasileiro e, quem sabe, arrumar logo algo na Sul-Americana, na Copa do Brasil, ir o mais longe que puder, e também não acredito em título. Abraço. É a situação do Santos neste momento, meus caros.
enfim, vamos ver aí o que o Diniz falou rapidinho. Não, vamos por agora, vamos nessa. Põe aí, quanto tempo tem de Diniz aí? 2 minutos? Vamos ouvir umas 2 respostinhas dele aí, depois a gente vai pro break. Boa noite. Quem vê resultado hoje do Santos não tem a noção de como foi a partida e das chances que o Peixe conseguiu criar, principalmente para conseguir pelo menos um empate. Então eu queria que você fizesse uma análise desse jogo e me dissesse também o quanto prejudica um resultado negativo hoje em casa para os planos do Santos no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Bom, vou falar do jogo. O time fez uma partida muito boa hoje. Muito boa mesmo. A gente cedeu poucas chances ao Atlético Goianiense, assim, bem no final, lá no segundo tempo, meio pro final, que tivemos uns contra-ataques mais perigosos, que o João fez 1 ou 2 defesas. E no primeiro tempo, a única falha que a gente teve de marcação, a gente acabou tomando o gol. Fora isso, o time foi bastante incisivo, foi contundente, criou situações, com um time que veio com a proposta de jogar atrás, mudou a sua formação tática e de jogadores, jogou com 3 volantes, 2 pontas, que jogavam mais para marcar o lado do que, propriamente dito, fazer contra-ataques. E a equipe tentou o tempo todo a vitória. Infelizmente, o futebol às vezes a gente não consegue explicar muito. As explicações, a gente vai ficar conjecturando. E se for fazer de uma maneira simples, a gente criou e não fez gol. E a gente ofereceu pouca chance, e na pouca que ofereceu, eles acabaram fazendo gol e foi 1-0. Quanto ao resultado o quanto prejudica, isso a gente só vai saber para frente. Assim, perder ponto em casa sempre é ruim. A gente já tinha perdido 4 pontos aqui pro Sport e pro Juventude, partidas também que a gente teve muito mais chance de ganhar do que de empatar. E hoje, mais ainda, o resultado hoje de empate já seria muito injusto pelo que foi o jogo. Mas agora seguir, levantar a cabeça e não achar... o desempenho que a gente tem que ter é tentar sempre ser próximo disso que foi hoje e ser mais eficaz na hora de concluir para gol. Pergunta da Gabriela Brino, do All Sport. Boa noite, professor. Minha pergunta é sobre o Madison, por favor. É um cara que está substituindo o Pará. Então eu queria uma análise sua sobre ele e se você sente falta de alguma característica, o que você tem achado dele na posição do Pará no momento, por favor. O Madison, ele tem um jogo ofensivo extremamente forte. É um cara que Não, era para depois dessa, mas tudo bem. Vamos. Deixa quieto. Eu tinha feito um comunicado aqui com. Tá na Santos TV? Tá, né? Então depois do Madison, vocês veem o Madison aí falando, o Diniz falando do Madison. Foi um erro de mímica aqui meu com o Felipe Rey, tá certo? Vamos pro break, vai. Vamos pro próximo intervalo, porque nós vamos falar do jogo do Copa do Brasil, acho que já dá, ainda não, né? Tem mais mensagem do pessoal aqui desopilando o fígado no chat e nós vamos falar da novela do Caio Jorge. Amigos, aqui você soube primeiro, como diria o outro, do Benfica, mas não fui eu que dei a notícia, foi o nosso internauta. Até vou pegar o nome dele direitinho aqui, que ontem ele se apresentou, que eu tuitei e falou, o cara lá no programa falou. E estava certo, tá vendo? Tinha o Benfica na jogada aí. Vamos para o intervalo, voltamos em 1 minuto e meio, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais.
Somos feitos de valores. 12h04 de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana. A sede na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, ali pertinho da Avenida Ana Costa. Cicobi que também está, Cicobi Unimais Metropolitana, que também está em Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Bertioga, Bertioga não, Guarujá, na cidade de Peruíbe, também na Grande São Paulo, capital e ABC. Muito bem. É o seguinte, tem mensagens chegando aqui no chat, deixa eu ler algumas aqui. Vamos lá. O PH Júnior mandou bom dia, Alex, boa semana. O Roger Sanassi, bom dia, Alex e convidados. O Mauro Henrique, bom dia, Alex. Ontem no seu canal você me representou e acredito que muitos torcedores. Obrigado. Alexandre Alves de Lima, bom dia, Alex. Que futebol ridículo o Santos apresentou ontem. O Rogério Rocha, o Rogério das Trufas, lá de Catanduva. Infelizmente o time é esse. O time do Diniz é assim, faz tudo menos gol. O Nando Xavier, bom dia, Alex e amigos. O Fabiano Ionta, bom dia, Alex. Culpa do Caio Jorge, do Marcos Guilherme, que perderam gols que não se pode perder. Teimosia e falta de leitura do Diniz, que é paneleiro. Tem alguns jogadores que mesmo mal não saem nunca. O Fabiano Ionta de novo. Gosto do trabalho do Diniz, mas técnico paneleiro não tem futuro. O Fábio Lima, bom dia, Alex. Passar umas 8 horas pintando o cabelo, mas se fosse umas 4 horas treinando finalização, não seria mais produtivo para a equipe? O Eduardo Rebes, bom dia. Já que o Santos cruza na área 352 bolas, por que não relacionar o Bruno Marques? Colocar ele faltando 20, 15 minutos ou 10 que seja, já que vai chuveirar essas bolas várias vezes no segundo tempo? Isso já foi perguntado para o Diniz, inclusive em coletiva. E ele saiu pela tangente, disse que ele escala os melhores, que não sei o quê. Mas assim, com todo respeito, na característica do Bruno Marques, não tem ninguém melhor do que ele no Santos. Então não adianta escalar os melhores. Você tem que ver, eu preciso de alguém de jogo aéreo. Tem alguém melhor? Não tem. Então, desculpa, está equivocado nesse aspecto aí o técnico do Santos, a quem eu defendo. O Roger também diz aqui, o Diniz pode aproveitar essa oportunidade com essa extrema dificuldade do Santos e se reinventar. Ontem ficou patente a ineficiência de finalizar dos atacantes e absurda insistência em cruzamentos. O Gil Santista, bom dia, Alex, meu parça. Eu não consigo ver culpa no Diniz. Muito pelo contrário, ele consegue dominar o jogo mesmo com esse time medíocre. Temos craques do TikTok que se omitem no jogo. A Carmen Ruiz, bom dia, Alex. Quando o Santos perde um jogo como o de ontem, a única coisa que me acalma é ver seu vídeo versão pistola. Você tem umas tiradas que descontraem. Continue assim, obrigado. Só tem que tomar cuidado para não ter um troço, viu, Carmen? Aí não vai ter mais vídeo. O Santos precisa me ajudar um pouco de vez em quando a não passar nervoso. Só queria um jogo ou outro que ganhasse de 3-0. Sem sufoco. Só queria isso. E ainda os caras reclamam que tem um aí que falou que eu era corneteiro. Olha, vou te falar, imagina o corneteiro de verdade. Eu sou café com leite perto desses, mas de vez em quando a gente perde a paciência, né? Ninguém tem sangue de barata. Quem mais? O Roger Sanassi. Olha o Fábio Lázaro sem chapéu aí. Essa história do teu chapéu tá ficando famosa, hein? Tu precisa arrumar... Não, e faz muito tempo que eu não chapéu. Eu usei o chapéu acho que 2 vezes e virou meme. Você precisa botar o chapéu, você vende até um patrocínio no chapéu aí, se bobear. O Pauleta... Pois vamos capitalizar, né? Capitalizar o chapéu, que nem os caras nos anos 90 capitalizavam a camiseta. O Nando também diz aqui, tá certo, Alex, tem que falar o que você pensa mesmo. Doa quem doer, goste quem gostar. Pois é, se nem Jesus Cristo agradou a todos, quem sou eu para fazê-lo, né? O Pauleta 99, boa tarde, o Diniz é bom técnico, o problema é que faltam peças com um QI um pouco maior para a finalização. Fora isso, a longo prazo o trabalho técnico vai surtir efeito. Pauleta, eu concordo com você e acho que a metodologia de contratação do Santos, tanto para o profissional quanto para a base, tem que passar por exame psicotécnico. Você tem que ver se o sujeito ele não é meio mais para lá que para cá nas ideias. Porque assim, cognitivo mesmo, sabe? Para o cara entender a parte tática. Se o cara não entender a parte tática, fica difícil, né? O Davidson Garoto, torcida merece Gesualdo como treinador mesmo. Alguns torcedores são insuperáveis. O Leandro Donizete Ferreira, time muito mal novamente. Luiz Felipe nesse sistema não dá. Ele não ganha uma na corrida. Tirar Pirani do time também não foi legal. Era o único meia
e o Marinho precisa representar mais. Jean Mota horrível. O Luiz Felipe precisa jogar protegido, isso é fato. Ele não pode, na corrida ele vai ficar, ele vai perder, né? Mas no jogo aéreo ele resolveu muito a vida do Santos. Bom, daqui a pouco eu leio mais mensagens porque tem a história do Caio Jorge. O Diário do Peixe, no sábado, fez uma live com o presidente Andrés Rueda, em que ele confirmou que tem uma proposta pelo Alisson, para ele ir para um time da Arábia Saudita. O Santos fez uma contraproposta, mas até pela fala do Diniz no pós-jogo ontem, eu acho que dificilmente o Alisson vai ficar. Nem sou tão a favor de vender o Alisson assim, porque eu acho que o Santos precisa pensar em composição de elenco. Mas para o cara é bom, para o Santos vai entrar um troquinho, é troquinho mesmo, vai economizar o salário dele, então o Santos vai se equilibrando, mas precisa arrumar alguém. Se o Camacho não jogar, quem que vai substituir? O Balieiro? O Balieiro precisa ter chance com o Diniz. O Jobson vai ter chance, enfim. E a história do Caio Jorge é a seguinte, para ser justo, o Gessé Steiner falou aqui no programa, faz umas 2 semanas, e quando eu tuitei isso, ele disse assim, sou eu, Gessé Steiner, fui eu que falei, Alex, meu vizinho é português e tem uma lanchonete, e o Ângelo sempre vem aqui, tinha falado que iria para o Benfica, pedido do Jorge, que o Caio Jorge iria para o Benfica, a pedido do Jorge Jesus. Então essa história do Benfica já tem umas 2 semanas, e o presidente na live do Diário do Peixe disse que tinha uma proposta, e o Globoesporte.com trouxe que era realmente o Benfica. O Diário do Peixe hoje traz aqui o detalhe do negócio. O negócio com o Benfica. 3,5 milhões de euros para o Santos. 21 milhões de reais. A inclusão do lateral direito Gilberto, que tem contrato com o clube português até 2025. Só não sei se o Gilberto é em definitivo ou por empréstimo. Além do Gilberto, a pedido do Peixe, o Benfica... Pedido pelo Peixe, o Benfica ofereceu, o Gilberto foi pedido, né? Mas o Benfica ofereceu o Ione Gonzalez, que está emprestado ao Ceará. O jogador trabalhou com o Diniz no Fluminense. Não sei se acrescentaria muito, mas vamos lá. Além dos valores e dos 2 atletas, o Santos tenta ficar com um percentual de uma participação de futura venda. E o Benfica ainda aceita que o jogador permaneça até o final do ano aqui. A compra seria feita agora e apenas para vencer a concorrência dos clubes italianos. E o Caio Jorge iria embora em janeiro. Só que consta que o jogador não quer. Essa proposta aqui para o Santos é ótima. Porque nem a Juventus, nem o Milan, nem sei mais quem, vai vir aqui trazer, ou pelo menos equiparar financeiramente essa proposta. Então eu vou dizer com todas as letras. Se o Caio Jorge tem algum apreço pelo Santos, ele deveria aceitar a proposta do Benfica. Se ele está pensando só no dinheiro, porque o Diniz falou que o Caio Jorge disse para ele que ele pensa em cumprir o contrato. Ou seja, se ele pensa em cumprir o contrato, ele pensa em sair do Santos sem deixar um centavo para o clube. Ou ele tem alguma conversa com a Juventus e com o Milan que nem eu, nem o Fábio, nem o Leandro, nem o Felipe Rey, nem ninguém saiba, que a Juventus vai dar lá um cascalho para o Santos no final do contrato. Será que tem? Não sei. E aí, o Fábio Lázaro, complemente se você tiver alguma informação além dessa, porque a situação do Caio Jorge vai virar uma novela. E se a janela fechar e o Santos não receber nenhum troco nesse negócio, e daqui a pouco vai ter torcida no estádio, o Caio Jorge vai ter que dar uma resposta como o Maicon Leite deu na Libertadores de 2011. Ele jogou pelo Santos, já negociado com o Palmeiras, e ele, quando precisou dele, ele deu resposta em campo. Então o Caio Jorge, tipo assim, não vai deixar um centavo? Beleza. Então ele tem que fazer o que fez contra o Independiente. Gol nas decisões da Sul-Americana, na grande final, lá em Montevidéu, Santos e Peñarol. 3 gols do Caio Jorge. Aí ele paga uma eventual ida de graça para o exterior. O que você tem de informação, Fábio? Ontem quando saiu essa informação do GE, né, eu acompanhei a live do Diário do Peixe, ontem quando saiu a informação do GE, eu fui atrás para saber alguns detalhes, assim como trouxe o Diário do Peixe hoje pela manhã. E eu escutei algo parecido com o que o Diário do Peixe trouxe, sobre o jogador precisa querer a proposta. O que me trouxeram, né, porque o movimento Benfica e Santos ele é diretamente feito entre os clubes, sem intermediação, sem passar pelo jogador. E a gente sabe que quando as coisas no futebol passam pelo jogador, elas não passam diretamente pelo jogador, elas passam pelo staff do jogador, pelo agente, pelos representantes, e que havia uma dualidade de informações
em relação ao Santos e ao staff do atleta, que já tem buscado times no mercado italiano, já não é de hoje. O Napoli já demonstrou interesse, a Juventus demonstrou interesse, o Milan demonstrou interesse, nenhum deles ainda apresentando proposta oficial, porque eles entendem que o jogador vai ficar livre no mercado daqui a pouco. Sinalizaram ano passado, e foi o Napoli, na primeira vez que o Napoli se colocou ali à disposição de abrir conversas com o Santos, e o Santos não quis aí ouvir conversas inferiores a 10 milhões de euros. Só que passou o tempo e os 10 milhões viraram 3 milhões e meio para o Santos tirar alguma coisa financeiramente. Então, o que eu escutei ontem de algumas pessoas ligadas ao staff do Caio Jorge era justamente isso. Olha, o Santos pode fazer qualquer tipo de movimentação diretamente com o Benfica. Primeiro, o histórico do staff do atleta é um histórico muito positivo de negociações com o Benfica, né? O Lucas Veríssimo, Davi Luiz Ramírez, né? Davi Luiz Ramírez num passado mais distante, num presente mais recente, o Lucas Veríssimo. Então, dificilmente o Benfica procuraria o Santos sem passar pelo intermediário, que é o Juliano Bertolucci. Se existe essas conversas, foi o Santos que teria procurado o Benfica. Seria uma movimentação muito mais do Santos oferecendo o jogador do que o Benfica indo atrás do atleta. E o segundo ponto, não tem como fazer negócio se não passar pelo staff do jogador. Então, quando fala assim, o Caio Jorge não quer, às vezes não é nem o próprio Caio Jorge que não quer, é realmente o staff do jogador. Ele está alinhado com o staff dele, e o staff dele está apresentando, Caio, eu tenho uma proposta melhor, eu tenho aqui um plano de carreira melhor, confia em mim. E o jogador confia no seu staff, confia nos seus agentes, por isso ele não está interessado na proposta no momento. É isso que eu tenho de informação justamente trazida ontem. Trouxe ontem durante a jornada esportiva na Rádio Capital essa informação. Não, em nenhum momento estou desmentindo nenhum ponto. Acho que o que trouxe o Globo Esporte é bastante pertinente. Inclusive, o Globo Esporte aponta sobre isso, que o Andrés Rueda queria fazer o negócio sem a intermediação dos agentes, mas o Rueda está cometendo o mesmo erro que ele cometeu quando trouxe o Fernando Diniz. Ele demorou 2 semanas, até mais, para trazer um novo treinador, porque ele não queria intermediação com empresários. Eu estou defendendo aqui empresário? Não. Até porque a gente vê muita situação de empresários cobrando comissões absurdas, participações absurdas, e isso precisa ser extinguido do futebol. Mas a gente não pode negar que o empresário, ele é um dos atores do mundo do futebol. Ele é um dos personagens do mundo do futebol. Então não tem como chegar agora o Rueda, presidente de um clube como o Santos, assumir o clube em 6 meses, 7 meses, falar, não, eu não converso mais com o empresário. Isso é inimaginável, isso é inegável. Você está negando algo que já acontece no futebol. Eu chegar e falar assim, olha, eu não aceito conversar com empresários que cobrem comissões absurdas, que estão pensando só do lado dele, beleza, ok. Mas o Rueda e o próprio Bertolucci têm uma relação, um diálogo. O Fernando Diniz é do Bertolucci. O Santos tem uma dívida com o Bertolucci, que numa conversa entre o Rueda e Bertolucci foi dado uma carência até outubro. Então, assim, o Santos tem relação com o Bertolucci. Mais uma vez eu vejo um erro, não vou dizer amadorismo, mas um erro do Rueda querer fazer negócio sem passar pelo empresário. Isso pode causar um ônus grande ao Santos. Aliás, ô Leandro, eu acho que tem um problema muito grande nessa relação, porque assim, o empresário, ele faz parte do universo do futebol, mas a vida do empresário é muito fácil. Ela não tem nem comparação com a vida do presidente do clube. Porque o empresário não vai ter uma torcida organizada batendo na porta dele lá, enchendo a paciência se ele não tiver resultado. Ele vai na quantidade e ele pega um jogador, e o Caio Jorge é um atleta que é observado pelos times europeus há muito tempo. Eu já dei essa informação aqui, scout de time europeu que falou para mim pessoalmente, assim, o Caio Jorge é o melhor centroavante da idade dele jogando na América do Sul, né? Ou seja, ele tem 19 anos. Quando ele tiver 23, 24 anos, ele vai estar voando, né? A não ser que aconteça alguma lesão, alguma coisa dessa que a gente torce para que não aconteça. Mas enfim, então todo mundo já sabia disso. A crítica ao Rueda hoje ela é impensável. Quem tinha que ter renovado o contrato lá atrás era o Pérez que tinha que ter feito isso, né? Um outro contrato mais à frente, quando o Caio Jorge era mal utilizado pelo Sampaoli, né? Ou então não tinha ninguém competente no Santos para entender isso. O fato é que para o empresário é muito fácil.
O jogador assina um primeiro contrato profissional e aí, em 3 anos, ele pode colocar uma faca no pescoço do dirigente de qualquer clube para obrigar o cara a ir para fora. Só no mercado nacional que não pode, porque aí o contrato automaticamente é de 5 anos. Não dá para o Caio Jorge no fim do ano ir para o Palmeiras. Não dá para ele ir para o Vasco, não dá para ele ir para o Corinthians, não dá. Ele tem que ir para algum time de fora. Mas é muito cômodo, O empresário, a família do jogador tem que ter um grau digamos assim, de gratidão pelo clube extremamente elevado, né? Porque vamos combinar o seguinte, se o Caio Jorge tivesse dado em campo, ele faz gol, faz, ele dá assistência, dá, ele se movimenta, mas se o Santos tivesse sido campeão da Libertadores no Maracanã com 2 gols do Caio Jorge, você podia até relevar. Falou, pô, o cara deu o título da Libertadores do Santos, é uma pena, nós estamos perdendo dinheiro, mas ele deu uma resposta dentro de campo. Esse grupo, esse e os 4 anteriores a ele, porque no Santos está na fila há 5 anos, não tem nenhum jogador nesse grupo que você possa dizer assim, pô, o cara deu para o Santos um título. Nenhum deles deu. Nenhum foi decisivo numa partida. Ah, mas o Caio Jorge salvou o Santos do rebaixamento contra o São Bento, com a ajuda do Ângelo, ok. Mas vamos falar de coisa mais séria, mais importante, né? Se o cara entrega um título na história, como o Neymar entregou, como o Robinho entregou, como outros jogadores entregaram, o cara vai embora, você ainda fala assim, bom, tudo bem, o Diego saiu por pouquíssimo, mas foi importantíssimo para o Santos ser campeão brasileiro em 2002. Aí você releva. O problema é que os caras hoje não ganharam nada na vida, né? Num momento como esse, que os clubes brasileiros, a grande maioria está destroçada por conta da pandemia, e o cara vai embora depois de você ver foto dele, molequinho, ele com o Pirani, né? Há quanto tempo no clube? Com dentista, médico, psicólogo, escola, nutricionista, todo o apoio, seleção de base, salário com 16 anos, ajuda de custo antes. Aí na hora de ir embora é só o vem a nós. Claro, se eu fosse o Caio Jorge, eu gostaria de ir para a Juventus, eu fazer dupla com o Cristiano Ronaldo, beleza. Mas é isso mesmo, é a Juventus? No Milan ele vai concorrer com o Ibrahimovic e com o Giroud? Ou será que o Benfica não era uma boa para ele já se adaptar ao futebol europeu, pegar um campeonato mais fraco e depois dar um salto como outros atletas deram? Ou ele não confia no taco dele? Então assim, chega uma hora que cabe uma reflexão se vale a pena você investir tão maciçamente em base, em tantos jogadores, você cultivar o jogador literalmente desde que ele é pequenininho até ele virar profissional, para que o empresário, se quiser, colocar uma faca no pescoço do clube e deixar o clube de mãos abanando. O Sandri renovou agora pelo Juliano Bertolucci, porque o Sandro está machucado, operou o joelho. O Santos aproveitou esse momento já para fazer um bom negócio. Mas e se não tivesse operado o joelho e fosse titular do time agora? Será que estaria para renovar? Então assim, eu sei que cada caso é um caso, mas eu continuo não aceitando e não entendendo esse tipo de postura. Se o Caio Jorge, eu sei que ele tem que ver o lado dele, o pai, a mãe dele, coisa e tal, mas se esse negócio que o Diário do Peixe está trazendo, que o Fábio tem informação, que outros companheiros têm informação, que o Benfica está oferecendo, para ele ficar até o final do ano, sair pela porta da frente, deixar um dinheiro no clube e ainda trazer um jogador, se ele não aceitar essa proposta para ele jogar na Juventus, eu quero ver ele jogar de cara, né? E o Santos não ganhar nada, desculpa, eu vou ficar extremamente decepcionado com o Caio Jorge. Fala, Leandro, o que você pensa disso tudo? Eu acho que, como você falou, o principal erro de tudo isso foi não ter negociado com o Caio Jorge quando era necessário. O Santos que se colocou nessa situação, não essa diretoria, a diretoria passada, colocou o Santos nessa situação. Passado isso, o Santos está buscando a melhor negociação para ele, e o Caio Jorge também, não o Caio Jorge aí, como a gente está falando, o staff dele está buscando a melhor negociação para o jogador. A impressão que eu tenho é que o próprio jogador não quer sair pela porta dos fundos, quer deixar alguma coisa. Mas o staff também pensa no lado mais financeiro, lógico. Pro staff dele é melhor botar ele na Juventus, jogar lá de titular lá com o Ronaldo. Isso aí é óbvio. Então parece que aí é uma discussão que fica entre o que o Santos quer, o que o jogador também, obviamente, quer
quer jogar numa grande equipe da Europa, mas também não quer sair pelas portas dos fundos, mas também tem o staff do jogador que pensa na parte financeira, na parte da própria carreira do jogador. Acredito que se o Caio Jorge não tivesse nenhuma vontade de sair pela porta dos fundos, como já teve jogador que fez isso, ele não ligaria, jogaria o resto dos 6 meses aí, iria para a Juventus, iria para o Milan, não falaria nada disso, o Santos ficaria sem nada e ele iria, como já teve jogador que fez. Não seria a primeira vez que isso ia acontecer. Mas parece que ele quer deixar alguma coisa para o Santos. Só que, como o próprio Fábio falou aí, o Santos está tentando uma negociação em que por fora aí, para ver se o staff do jogador concorda, aceita. Acho difícil. A proposta do Benfica é a melhor para o Santos, mas acho difícil que ele vá para o Benfica, tendo proposta de Milan e Juventus. Eu acredito aí que ele vai acabar sendo vendido aí nesse mês de agosto aí, por um valor pífio, pelo que o Santos poderia vender, mas acho muito difícil ele ir para o Benfica, tendo proposta da Juventus e do Milan. Muito bem. O Thomas Shelby é o do Ford versus Ferrari, é isso? Ele diz aqui, esse Rueda quer inventar moda. Não sei, se você puder explicar, Thomas Shelby, qual que é a moda que ele quer inventar. Não entendi. Mas se pudesse, ele ia para o Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Não pode. A regra não permite. Eu queria entender qual é a moda que o presidente do Santos está inventando. Não sei, mas enfim. Eu acredito que seja uma questão para a gente falar sobre ele querer negociar sem intermediação, né? Mas eu acho que ele está vendo ele está vendo o interesse do Santos. Ele tem que brigar de alguma forma. O pior é o presidente que não está defendendo. Vai defender o interesse do jogador, né, Fábio? Não, ponto, perfeito. Só que, assim, eu acho que é uma ilusão, você tentar fazer qualquer tipo de negociação hoje sem intermediação. É o único ponto. Eu concordo com a crítica, quando eu digo, aliás, não tem nem como discordar da crítica principal ser as gestões anteriores, que não renovaram com o Caio Jorge quando tinha que renovar. Eu acho que na situação atual apenas, eu não sei se é um erro, um equívoco, mas pelo menos é uma ilusão ou uma inocência, talvez, do Andrés Rueda, ignorar o fator que há um empresário na parada, que há um agente na parada, e tentar sobrepor ele. Você está querendo comprar um braço de ferro que pode ser pior para o clube. As intenções do Rueda, eu não duvido que sejam as melhores. Até creio que sejam as melhores, pensando no clube. Só que você ignorar o fator do empresário, pode acontecer e tende a estar se desenhando a acontecer exatamente isso. O jogador não aceita, porque o jogador responde ao staff, e aí depois o Santos não consegue ter. Então é muito bom você ter do lado, né, repito, não sendo refém de empresário, mas é muito bom você trabalhar juntos, e o Juliano particularmente já demonstrou, né, que está disposto a conversar, estava pelo menos disposto a conversar, que tinha um relacionamento bom entre Rueda e Juliano, porque você queria fazer uma situação sem o empresário, sem o agente. Você acaba comprando um braço de ferro e no final a gente sabe que, querendo ou não, por conta disso que você falou, inclusive, Alex, que o empresário está numa condição muito mais favorável, acaba ficando pior para o clube. Eu acho que o Rueda chegou nesse ponto porque provavelmente ele ele deve falar com esse Juliano Bertolucci o tempo todo. Teve que acertar a dívida que o Modesto fez com ele e o Pérez não pagou. Ele teve que renovar o contrato do Sandri. Você falou aí que ele é o empresário do Diniz, quando o Diniz veio. Então, assim, o Rueda e o Juliano Bertolucci devem trocar figurinhas no WhatsApp, né? Eles devem ser assim, né? Já próximos. Então eu acho que chegou num ponto em que o presidente do Santos percebeu assim que não havia boa vontade por parte do Juliano Bertolucci quando o assunto era o Caio Jorge. Porque ele poderia tranquilamente, lá em janeiro, ou em fevereiro, março, abril, sei lá, uns 2 meses atrás, já ter antecipado a renovação de contrato do Caio Jorge, com a promessa de que, na primeira proposta, independentemente de qual valor fosse, ele seria negociado. Ponto. Podia ser até por 3,5 milhões. Os caras iam cair de pau no Rueda. Mas tudo bem, mas foi o que foi combinado para o Santos não ficar sem ganhar nada. Ele quis renovar o contrato? Ele tentou renovar o contrato? Não tentou. Ou se tentou, só se jogou um salário de 1,5 milhão por mês. Não sei, né? Então não houve boa vontade para renovar o contrato.
E aí o Santos tem que defender o interesse dele, inclusive ao ponto de colocar publicamente uma situação, olha, é o seguinte, o jogador quer cumprir o contrato e ir embora sem deixar um centavo para o Santos. Responsabilidade dele, no dia que terminar o contrato, é ser campeão e artilheiro da Copa Sul-Americana. Fazer os 2 gols da final, estou dizendo aqui. Se ele não fizer isso, ele vai embora, não vai deixar nenhum resultado técnico em campo e não vai deixar um centavo para o clube. Então eu vou me calçar aqui publicamente, perante a opinião pública, ao torcedor, e estou dizendo assim, olha, é o seguinte, tem essa proposta aqui, do Benfica, o cara não quis, ele podia ter ajudado o Santos. Então o Santos meio que se livra da ira do torcedor, porque o atleta não aceitou. Já que está fazendo jogo duro de um lado, nós vamos fazer jogo duro do outro. Simples assim. Porque, afinal de contas, também não pode o empresário achar que o Santos é a casa da mãe Joana. Que os caras vão vir aqui se crescer e vai ficar por isso mesmo. Ah, mas ele tem outros jogadores. Ele é empresário desse, daquele outro. Tá bom, mas vai entender que o Santos não é a casa da mãe Joana, que ele vai pegar aqui um moleque dele, ou que não era... Nem sei se era dele quando o Caio Jorge tinha 10, 11, 12 anos, né? Deve ter pego no meio do caminho. Achar que o clube serve para ingestar, para gerenciar a vida do moleque o tempo inteiro, aí na hora do bem bom, o Beleza vem, pega e bota no clube dele da Itália. Ou vocês acham que o empresário não ganha nada nessa história? Que o Caio Jorge está indo para lá, vai ganhar 10 milhões de euros na conta dele, e mais um salário de 2 milhões de reais por mês, e o empresário não vai ganhar um centavo? Nossa, é muita ingenuidade, né? Mas enfim, vamos aguardar. Não vai ser a primeira nem a última vez que isso vai acontecer no futebol, especialmente com um clube que depende muito de vender jogador e de investir na base, porque o Santos continua sendo um time que não tem recursos, né? As verbas de TV são inferiores e é um clube que não tem sócios, né? Eu, atualizando o sócio rei, entrei lá, 20 mil e poucos associados. É uma vergonha. Então a gente fica barganhando 1 milhãozinho aqui, outro ali, quando tem um jogador da base para vender, infelizmente. Bom, tem várias mensagens chegando aqui, infelizmente eu não vou conseguir ler todas, como sempre, né, aqui no Esporte em Destaque. Preciso fechar o programa desta segunda-feira, 12h31. Meu caro Leandro Maia, obrigado pela presença, um abraço. Deixa aí no seu destaque final um pensamento, uma reflexão para Santos e Juazeirense. Vocês acham que a Juazeirense vai vir atacar o Santos quarta-feira ou vai meter aquela defesa possante, né? Será que sofreremos na quarta também? Fica de destaque final aí, Leandro. Um abraço. Um abraço, Alex. O Santos tem que ganhar essa partida, tem que se classificar. É um dinheiro necessário, que a gente sabe que passando da Copa do Brasil, cada fase o Santos ganha uma verba financeira. Acredito que a maior chance esse ano do Santos é em relação à Sul-Americana e a própria Copa do Brasil. Acredito até mais na Sul-Americana, porque tem times mais nivelados lá que o Santos realmente pode conseguir uma conquista, e agora vai jogar contra a Juazeirense, na sequência Chapecoense, depois termina essa classificação contra a Juazeirense no meio da semana que vem. Tem a chance aí de engrenar 3 vitórias e sair dessa sina aí de não ganhar de times que são defensivos. Acredito que o Santos vai conseguir a classificação e esperamos que seja com pouca emoção, né? Que consiga passar com mais tranquilidade para dar uma aliviada aí nas últimas semanas que o Santos vem sofrendo. Obrigado, Leandro, pela participação. Fábio, algum destaque final, alguma notícia importante aí? O Santos, eu acho que contra a Juazeirense tem que mostrar um pouquinho mais, né? E vamos ficar de olho aí nessa novela do Caio Jorge, coisa chata, interminável. Não sei o que é mais cansativo de acompanhar, a novela do estádio, da arena ou do Caio Jorge. Valeu, viu, Fábio? Um abraço, obrigado pela participação. Eu agradeço, Alex, Leandro, um forte abraço para você, para todo mundo que acompanha o nosso programa hoje, acompanhou o nosso programa hoje. Toda novela envolvendo futebol é chato, né? Que se a gente gostasse de novela, a gente ia assistir novela, não assistir futebol. Então, quando se criam essas novelas de futebol, sempre é uma situação muito chata, muito enfadonha pra gente que cobre, pior ainda, mas acompanhar os próximos capítulos, não tem como. Contra a Juazeirense, eu acredito que o Santos vai ter dificuldade, porque eu não acredito num time que venha para atacar aqui na Vila Belmiro, mas é claro, espero no Santos aí aprendendo com os próprios erros, principalmente os erros recentes, para conseguir encaminhar pelo menos a classificação e não ter que jogar pelo resultado lá na Bahia. Forte abraço, Alex. Obrigado, Fábio, pela participação. E só para a gente fechar o programa de hoje, claro que a nossa linha aqui é mais o campeonato, as participações do Santos no futebol, e também eu não tenho tido a oportunidade de acompanhar, mas veja,
a partida do Santos me deixou tão bravo, que me deu insônia. Eu consegui assistir o skate. Consegui assistir o skate na madrugada e a Raíssa Leal ficando com a medalha de prata. Aqui Santos, que tem uma história, né, com o Chorão, com as pistas de skate, tem no Emissário Submarino, tem na Praça Palmares, enfim. É legal ver um esporte que era marginalizado até pouco tempo atrás, com uma menina de 13 anos conquistando uma medalha de prata, assim como Kelvin Hoffler, né, que é do Guarujá, de Vicente de Carvalho, torcedor do Santos, que também ganhou medalha de prata no skate. Então, parabéns para eles, toda a repercussão é positiva. Eu sei que infelizmente a nossa cultura esportiva vai fazer com que daqui a um ano ninguém nem fale mais sobre isso, infelizmente só as pessoas muito próximas do skate, né, mas muitos vão até esquecer, e é assim que funciona, lamentavelmente. Mas ambos estão de parabéns pelas conquistas, já teve medalha do judô também, e o Felipe Rey está ali nervoso, né, porque o Brasil está jogando com a Argentina no vôlei e está empatando 2-2, lá, madrugada dentro lá no Japão, tá certo? A gente acompanha o que é possível aí dos Jogos Olímpicos com atletas verdadeiramente merecedores, né, atletas que passam o pires, que vão para esquinas, semáforos, para pedir dinheiro, para poder competir, enquanto os jogadores de futebol privilegiados que são, né, muitos não entregam o profissionalismo que deveriam. Deveriam se espelhar nesses aí que passam 4 anos se preparando para disputar uma Olimpíada e que sofrem pra caramba. Muitos até ganham um bom salário, mas nem se compara com o futebol. Então o jogador de futebol às vezes precisava aprender a ter um pouquinho mais de determinação quando o assunto é empenho, né? Infelizmente não é assim. Então parabéns aos nossos skatistas pelos títulos e pelas medalhas, tá certo? 12h36, fechamos a 6ª edição do Esporte em Destaque, agradecendo a você pela audiência, também ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, pelo player do Facebook, pelo canal do YouTube, também na página inicial do bocnews.com e a versão em áudio lá no canal de áudio que fica no site do Boqueirão News, tá certo? Quarta-feira a gente tá de volta aqui no Esporte em Destaque, 11h30 da manhã, aquecendo os tambores para Santos e Juazeirense, o jogo da Copa do Brasil, tá certo, meus caros? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até quarta-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc